E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E dessa vez com vocês, pessoal, a review do primeiro episódio do anime de Platinum End, né, que saiu aí essa semana. Será que ficou bom mesmo? Será que vai valer a pena a gente assistir? Nesse vídeo aqui eu dedico a minha opinião a respeito desse episódio. Quem sabe aí a minha opinião pode te ajudar ou te influenciar a querer acompanhar esse anime. Eu pretendo fazer vídeos toda semana aqui analisando cada um dos episódios. Então conto já com a sua ajuda aí para deixar o seu like no vídeo, né? Compartilhar o vídeo aí com as pessoas que também gostam de Platinum End ou que gostam de Death Note, né? Afinal, a obra é dos mesmos autores. E também convido vocês a se inscreverem nesse canal e ativar o sininho de notificação, né? Colocar lá para receber todas as notificações, porque é assim, sempre que sair as análises dos episódios, vocês vão ser avisados. Então, bora lá, pessoal, que depois da vinheta vou falar tudo pra vocês. Bom, antes de entrar em detalhes, né, sobre a minha opinião do episódio, a gente precisa saber algumas coisas técnicas a respeito do anime de Platinum End. Geralmente os animes, eles possuem um diretor de animação, né? É alguém que vai acompanhar ali a produção do anime do começo até o final. Só que em Platinum End isso vai ser diferente. Nós vamos ter dois diretores, né? Um vai ficar responsável pela primeira parte do anime, que acredito eu que deve ser toda essa primeira saga ali, né, do Metropolis Man. E o outro vai ficar com a segunda parte do anime. Como o anime vai ter 24 episódios, eles vão dividir, né, 12 e 12. Então, o diretor desse primeiro ato, né, desse primeiro arco de Platinum End, é o Hideya Takahashi. E ele já foi diretor, né, dos animes de JoJo's, o Golden Wind, né, que é a parte 5, e também foi diretor do anime Keijo, né, que é aquele que trouxe uma polêmica. E o diretor do segundo ato é o Kazuchika Kise, e ele foi o diretor-chefe de Ghost in the Shell Arise. O design de personagens vai ficar a cargo de Koji Odate, e ele também foi responsável pelo design de personagens do anime de No Game No Life. A estruturação da série, né, ou seja, decidir quando que aquela coisa vai aparecer, né, em qual episódio aquela situação precisa aparecer, vai ficar a cargo de Shinichi Inotsuki. Foi responsável, né, também pelos animes de Sketch Dance, Persona 5, Ion of the Down. O diretor de CGI, né, que é aquele que fica responsável pelas cenas em computação gráfica, e sim, em Platinum End nós teremos, e eu inclusive vou falar a respeito dessas cenas aqui na análise, é o Masanori Ikeda. Assim, ele não teve nenhum anime muito famoso que ele acabou produzindo, mas ele tá mandando bem. E o estúdio responsável pela animação é o Signal MD. Também não é um estúdio assim que teve grandes produções, né, em meio aí aos estúdios que a gente conhece hoje em dia, mas custa a gente, né, acreditar que eles vão fazer aí um bom trabalho com o Platinum End. Então vamos lá, o que aconteceu nesse primeiro episódio? O episódio começa com o Mirai, que é o nosso protagonista, né, o Mirai Kakehashi. Ele tá lá na formatura do ensino fundamental, todos os colegas dele lá estão felizes, alegres, né, e ele tá ali cabisbaixo, sem querer fazer nada, né, não tá na mesma vibe que as outras pessoas. E aí ele vai até uma loja, né, de conveniência, ele pensa em roubar um pão de melão lá, mas ele acaba desistindo. Daí ele vai pro topo de um prédio e ele decide se matar, né? Se suicidar ali, se jogar do prédio. E ele diz que ele só queria ser feliz. E nisso ele se joga. Mas ele acaba sendo salvo pela Nace, né? Que é um anjo. E ela disse que ela o salvou justamente porque ele disse que queria ser feliz. E ela tem o intuito de realizar esse desejo dele. Ela também diz que ela conhece a história do Mirai e sabe o quanto que ele é infeliz, né? Desde que ele tinha 7 anos, quando os seus pais e o seu irmão mais novo acabaram morrendo em um acidente de carro. Nisso ele foi levado, né, para ser cuidado pelos tios, e esses tios eles só maltratavam ele.
E por isso que ele tinha uma vida, né, muito infeliz, e esse é um dos motivos que ele queria se matar, para encontrar a verdadeira felicidade. E aí a Nassi, ela fala que ela é um anjo especial que veio para ele trazer a esperança de viver. Daí ela conta a respeito, né, que ela pode dar para ele as asas, e com as asas ele pode voar para qualquer lugar em uma alta velocidade que não pode ser vista pelos olhos humanos, e também o poder da flecha vermelha, né, que é uma flecha angelical. Com essa flecha, ele consegue acertar uma pessoa, e a pessoa que for acertada vai ficar apaixonada por ele por 33 dias. E durante esses 33 dias, a pessoa atingida vai fazer exatamente tudo o que ele pedir. Meio que o Mirai, né, ele aceita ali, ela na verdade, a Nassi já começa jogando ali tudo pra ele, né, ela dá tudo ali pra ele, e aí ele começa a voar pelo mundo. Isso ele vai parar lá em uma daquelas pirâmides maia lá. E aí a Nassi conta que o Mirai ele pode usar o poder das asas e das flechas, né, que não podem ser vistas por outros humanos, a menos aqueles que também são acompanhados por anjos. Ela fala que ele pode usar esse poder, né, para ele roubar o que ele quiser, para ele fazer, para ele manipular as pessoas. E aí ele fala, pô, você é um anjo mesmo, né? Porque isso aí que você tá me falando não é uma coisa que um anjo falaria, né? É algo que um demônio falaria. Aí ela fala que os demônios não existem, né? Que isso é fruto da imaginação dos seres humanos e que, na verdade, as atitudes dos seres humanos, né, que são erradas, que os seres humanos que possuem corações ruins justificam essas atitudes usando imagens de demônios. Tanto que aí, nesse momento, a Nassi revela pro Mirai que, na verdade, os pais dele não morreram por causa de um acidente, né? Tudo foi uma armação dos tios do Mirai que estavam de olho no dinheiro da família, né? E então, com a família ali do Mirai morto, o dinheiro ficaria todo para eles, né? E que eles trataram o Mirai bem só enquanto o dinheiro do seguro, né, ali da família não caía, e depois que isso caiu, eles de fato começaram a tratar ele feito um escravo. E aí a Nassi fala pro Mirai, ó, se você não acredita nisso, né, vai lá e acerta a flecha vermelha na sua tia e pede para ela contar toda essa história. E é isso que ele faz, ele voa para casa, acerta a tia dele com a flecha vermelha, e aí, como ela está perdidamente apaixonada por ele, ela começa a contar tudo. Só que ela fala que quem deu essa ideia, que quem armou tudo, foi o marido dela, né? Que forçou ela ali a fazer aquelas coisas. Nisso, né? Quando ela tá contando a história, o marido dela aparece, aí começa a bater nela, né? Por conta dela tá acusando ele, falando essas coisas. E aí o Mirai, ouvindo aquela história, ele fica muito abalado e ele fala que quem deveria morrer eram eles dois e não os pais e o irmão dele. Como a tia dele estava sob o efeito da flecha vermelha, então ela pegou uma faca e se matou, né? Porque quem é atingido pela flecha faz exatamente tudo o que o portador da flecha vermelha, né, quem a atingiu, pedir. O Mirai, ele meio que se desespera ali, né, depois de ver toda aquela cena, mas depois de uma reflexão, ele diz que ele precisa viver no lugar da mãe, do pai e do irmão dele que foram mortos injustamente. E que ele precisa ser feliz no lugar deles. Nisso, a Nassi fala que ela é o anjo da guarda do Mirai e que ela vai ajudar ele, né, fazer o que ela puder para que ele encontre a felicidade. Então o Mirai sai ali da casa, né? Ele depois a gente é cortado para uma cena onde ele aparece já em um apartamento e ele conseguiu ficar nesse apartamento porque ele atingiu o dono lá com a flecha vermelha, né? Então ele tá lá sem pagar nada. E lá a Nassi conta sobre a flecha branca. E a flecha branca, ela pode matar alguém instantaneamente, né? Qualquer pessoa que for acertada pela flecha branca vai morrer na hora. E que, inclusive, ela também tinha dado esse poder para o Mirai. E aí ela fala a respeito, né, da batalha pela sucessão do trono de Deus, que juntamente dela, outros 12 anjos, né, escolheram também cada um humano ali do Japão, e que esses escolhidos vão precisar batalhar entre si, pois aquele que sobreviver no final vai se tornar o novo Deus.
Daí a gente é cortado para uma cena onde é mostrado um dos outros escolhidos sendo atingido por uma flecha branca, né? Por uma pessoa vestida em uma armadura. E aí essa pessoa até se lamenta, fala, poxa, ele só tinha flecha vermelha. E aí isso mostra pra gente que quando um escolhido mata um outro escolhido, ele pode adquirir para si os poderes que pertenciam àquele humano. E nisso, o episódio acaba. Bom, gente, eu achei um bom primeiro episódio. Ele passa aquela sensação pra gente de, poxa, eu preciso continuar assistindo, né? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre as primeiras impressões que você pode ter de Platinum End, e lá eu falo pra gente esquecer Death Note, né? Porque apesar de ser dos mesmos autores, não tem nada a ver com Death Note, né? Não é o mesmo tipo de história, apesar de lidar também com criaturas sobrenaturais. Mas, assistindo esse primeiro episódio de Platinum End, você tem aquela mesma sensação de quando você assiste o primeiro episódio de Death Note. Que você fica, poxa, mano, deve vir muita coisa boa por aí, eu preciso assistir os demais episódios. E eu falo isso porque mesmo eu, que já li o mangá, né, assistindo o anime eu tive essa sensação, porque eu falei, poxa, se fosse a primeira vez eu assistindo, eu ia querer de fato já ir lá e assistir o próximo episódio. Se a gente for comparar esse primeiro episódio com o mangá, ele adapta todo o primeiro capítulo. Platinum End, ele tem mais páginas, né? Então os capítulos eles duram cerca de 50 páginas, né? Não é igual às 18, 20 páginas que um mangá semanal costuma ter. E ele adaptou, né, esse primeiro capítulo quase que fielmente. Foi muito, muito bem adaptado. Além, né, de adaptar todo esse capítulo 1, ele ainda traz elementos do capítulo 2, que eu também acredito que o que não foi mostrado ali, eles vão abordar no segundo episódio. Uma coisa que eu gostei no anime é que eu acho que ele soube trazer melhor pra gente, contar melhor pra gente a relação do Mirai com os pais e o irmão. Lógico que não de uma forma tão aprofundada, até porque o próprio mangá não aprofunda muito nisso, mas eu acho que o anime conseguiu mostrar pra gente, fazer a gente ter esse apego à família, ao passado triste do Mirai, de uma forma melhor que o mangá. O mangá mostra isso em poucos quadros, assim, não é nenhuma página. Já o anime, ele tem uma parte ali toda dedicada, né? Esse primeiro episódio, ele dedica ali alguns minutos para mostrar pra gente como que aconteceu o acidente, né? Para mostrar a afeição que os pais tinham pelos filhos. Então, eu acho que isso soube trazer pra gente de uma forma melhor, né? A gente se apega ali mesmo. E a cena da explosão do carro foi bastante chocante, coisa que o mangá não conseguiu trazer. Porém, eu acho que o mangá, ele conseguiu trazer melhor pra gente a relação do Mirai com os tios. Porque ele é muito maltratado pelos tios. Eu acho que ali a forma como o mangá conta pra gente essa história, por mais que também não seja tão enfatizado quanto no anime, eu acho que conseguiu trazer um impacto maior. Faz a gente ter um ranço maior pelos tios dele. Acho que ali no anime eles focaram muito em só mostrar que o Mirai dormia em um local todo sujo e que a família comia lá feliz e deixava o Mirai passando fome. A descrição, né, a forma como isso foi descrito no mangá, eu acho que causou mais impacto. Mas eu quero reforçar aqui que isso não quer dizer que o anime fez de uma forma muito ruim, né? Pelo contrário, eu acho que isso aqui é mais a questão da minha opinião. Eu falei que adaptou quase que fielmente, mas eu achei uma parte ali do final do episódio muito rushado, né? Rushado é quando é muito rápido. Porque nesse final é sobre a morte do outro escolhido ali por Deus, né? Que é o Toma Rodrigues. No mangá, a gente tem, por mais que ele também, a morte dele seja rápida, mas a gente tem ali um enfoque maior. Então no mangá, a gente sabe que o Toma, ele é um comediante que está em decadência, e que ele ali, né, foi escolhido por um anjo que deu para ele o poder da flecha vermelha. E ele usa a flecha vermelha para fazer com que mulheres bonitas, né, que davam fora nele, acabem se apaixonando por ele. Ali ele faz uma orgia praticamente com essas mulheres. E no anime a gente não tem nada disso, mano. Nem o nome dele é citado. Se ele aparece 5 segundos, ainda é muito.
No mangá, o Toma, como ele é um comediante, então ele usa, né, também a flecha vermelha para causar influência para ele. E aí ele aparece na TV. Tanto que é assim que o Mirai vê ele e vê o anjo, né? Porque quem é escolhido por Deus consegue ver os anjos, né, de quem também foi escolhido. E como outros escolhidos, né, provavelmente também estavam assistindo a TV, então acabaram vendo ele. E aí isso justifica da pessoa com a armadura ali do Metropoliman ter achado aonde o Toma estava pra poder ir lá matá-lo, né? No anime meio que ficou, mas como que ele sabia que o cara tava ali? Ficou meio sem explicação, né? Pode ser que no próximo episódio eles voltem nessa parte aí, tragam essa explicação, mas eu acho isso bem difícil. Mas assim, eu acharia importante a gente ter esse foquinho aí no Toma, porque o Platinum End, ele é uma obra que fala muito disso, né? Da ganância das pessoas, do orgulho, né? De você usar um poder para se beneficiar. E eu acho que daria muito mais choque da gente ver ali o primeiro escolhido morrendo, né? Que o Toma também no mangá ele é o primeiro que morre. Falando, né, sobre a pessoa com a armadura, como eu falei, ele se autodenomina Metropoliman e vai ser o vilão desse primeiro arco. Lá no anime, a armadura dele é toda feita em CG. Quando eu vi, eu confesso pra vocês que eu fiquei assustado, porque eu não sou muito fã de CG em anime, né? Mas eu achei caprichado o CG do Metropoliman. Eu achei que ficou muito bom, assim, bem detalhado. Não fica aquele CG que destoa muito da animação, sabe? Do 2D. Eu espero que o nível de qualidade de CG continue dessa mesma forma. Por quê? O Metropoliman, ele aparece muito. Na verdade, não só o Metropoliman, a gente vai ter outras pessoas usando armaduras também semelhantes ao longo dos próximos episódios. E provavelmente essas pessoas também, essas armaduras, né, dessas pessoas também vão ser em CG. E a gente tem lutas com essas armaduras, aí movimentação com essas armaduras, que provavelmente também vai ser feito em CG. O CG, né, ele é um custo mais barato, mas também, dependendo da situação, ele é mais trabalhoso. Eu só espero, então, que o nível do CG não caia. Porque eu gostei, eu não sou muito fã, mas eu confesso pra vocês que da armadura ficou muito bom. Outra coisa que eles usam, o CG também, é nas flechas. E, gente, eu achei lindo demais. É do jeito que eu imaginava quando eu lia o mangá, como seria as flechas em animação. Eles fizeram com uma cor assim muito viva, brilhante, enfim, sobre as flechas não tenho reclamação nenhuma, tá muito, muito bem feito e muito, muito bonito. A animação eu também achei bem fluida, eu tava com muito medo de ser estático, porque pelo que eu vi no trailer, eu fiquei também assim, não coloquei uma expectativa muito alta, mas deu pra ver que o trailer de fato não era o material final, eles deram uma caprichadinha ali a mais. E ainda bem que a movimentação é um ponto muito forte do Platinum End, né, do anime de Platinum End, porque ele é um anime com muita movimentação. Afinal, a gente tem pessoas voando, a gente tem essas lutas de flechas, né? Vocês vão ver que é uma coisa assim, é um anime bem rápido, né? Ele exige essas movimentações bem feitas e eu achei isso também muito fluido. As cenas não são travadas, elas possuem boas variações. O anime é bem colorido, né? As cores que eles usam são cores bem vivas. Também tem ótimos cenários, eles sabem trabalhar bastante essa questão da iluminação. Nesse ponto, na animação, eu não achei nada de negativo. Até mesmo quando os personagens estão afastados, não tem aquele desenho preguiçoso que a gente costuma ver em alguns estúdios, né? Mas eu tenho uma coisa para ressaltar. E aí eu acho que a gente já entra mais nessa parte de design de personagens. Eu acho assim que o design de personagens do anime não está feio, mas eu acho que perdeu muito da característica do estilo do desenho do Obata. Coisa que, por exemplo, a Madhouse conseguiu fazer muito bem com o Death Note. Eu acho assim que a gente olha e não vê o Obata ali. Sabe, em Hikaru no Go eu conseguia enxergar o Obata, no Bakuman eu conseguia enxergar o Obata, mas ali olhando o character design dos personagens de Platinum End eu não consigo enxergar ele. É claro, né, que não tem como a gente passar
da mesma forma que o mangá tem para animação. Tem muitos detalhes que a gente não consegue passar essa mesma sensação. E o Obata, ele capricha muito nos desenhos dele. Mas, por exemplo, o cabelo dos personagens eu achei bem preguiçoso, bem estranho, né? Não ficou ali o estilo que o Obata faz. E o design da Nace, eu achei ela também assim, o jeito que ela foi desenhada no anime, bem preguiçosinho, né? No mangá, ela é muito, muito mais bonita. E bonita que eu tô falando não de beleza, mas o desenho dela. Então, acho que só esse ponto que eu colocaria como uma observação, né? De que eu não achei parecido, eu não achei que simulou bem os traços do Obata. O anime tem uma boa trilha sonora, eu acho que as musiquinhas de fundo ali escolhidas também foram boas e aparecem no momento certo. A opening desse primeiro episódio, ele passa no final, né? Que geralmente é assim nos animes. Eu gostei da musiquinha, é uma musiquinha, tipo, não é nem tão triste, mas também não é uma musiquinha muito feliz. Eu só não gostei da opening em si. Eu acho que a opening, ela é fundamental, porque geralmente é ali que você vai se animar pra assistir. Eu achei ali o jeito que eles escolheram pra fazer aquela opening ficou bem merda. O mangá de Platinum End, ele é um mangá voltado para um público mais 18, porque ele aborda assuntos muito sérios, né? Como, por exemplo, suicídio, mortes. Ele tem cenas mais adultas, né? Cenas de nudez. E lógico, se é um mangá que fala de mortes, ele tem uma violência. Mesmo que, de fato, a violência não seja em si o foco da história. A violência no anime, ela foi um pouco reduzida. Como ali, por exemplo, na cena da morte da tia do Mirai. No mangá, essa cena é muito mais impactante, mas a gente vê ali ela enfiando a faca entrando, sangue espirrando, né? No anime isso acontece de uma forma mais rápida, só que não tão detalhada. Só que assim, tem uma controvérsia aí. Porque no anime, a gente tem a cena, ela se enfia lá a faca e começa a sangrar, aí forma uma poça de sangue ali, e quando o Mirai tá refletindo, aí ele começa a se sujar com aquele sangue todo, e isso não tem no mangá. Isso aí é uma coisa que eles colocaram ali exclusivo no anime. Aí eu não entendi, porque eu acho que seria bem melhor ter o foco nessa cena da violência do que ali na poça de sangue. Mas eu acho que eu entendi. Eu acho assim, que eles não querem fazer um anime muito adulto. Eles querem fazer um anime para atrair um pouco mais um público menor. Porque a gente sabe, né, que quanto mais jovens o anime atrai, mais retorno ele pode ter com venda de outros produtos, né? Coisa que a gente não tem muito para animes voltados para adultos. Então, eu acredito que a gente vai ter sim uma redução na violência justamente por conta disso. E isso pode até justificar pra gente o porquê que o Toma teve esse corte, né, de aparição. Porque ali nas poucas cenas em que o Toma Rodrigues aparece, ele tá cercado de mulher pelada, e mostra os peitos das mulheres, as bundas, assim, né, cenas sensuais. E eu acho que eles também reduziram essa questão dessa nudez no anime para também não subir ali a classificação indicativa e ele precisar passar muito tarde lá no Japão. O que eu acho que faltou nesse episódio, para deixar ele um episódio assim perfeito, foi a cena que a gente tem ali no final do capítulo 1 do mangá, onde Deus conversa com os anjos, fala a respeito dessa batalha, né? E pede para que eles vão lá escolher cada um o seu humano. No anime, a gente tem meio que uma adaptação dessa cena, mas aí a historinha aí fica mais a cargo da Nace contando pro Mirai. Eu acho que se fosse da forma como foi do mangá, ficaria muito melhor. Porque ia causar aquela curiosidade na gente de querer... Porque ali no mangá vai mostrando um pouco da silhueta de cada anjo. Então, eu acho que esse tipo de coisa que acontece gera mais curiosidade, né? Eu falei, eu não achei esse primeiro episódio ruim, muito pelo contrário, ele superou as expectativas que eu tava. Mas acho que se colocasse isso ia ser a cereja do bolo. Para esse episódio 1 de Platinum End, eu vou dar a nota 9 de 10. Eu achei que foi um bom primeiro episódio. Igual eu falei, ele tem esses acontecimentos que fazem a gente querer saber o que vai acontecer. Me deixou curioso para querer ver o que vai acontecer nos próximos episódios. E eu acho que esse também é um bom episódio para até se você não tava com muito hype,
assiste ele que eu acho que seu hype ali vai se acender. Digo uma coisa pra vocês, eu acho que essa primeira parte de Platinum End, ela é muito ruim por conta do próprio vilão. Eu não consigo ver o Metropoliman como um bom vilão. Muitas pessoas talvez vão fazer igual fizeram no mangá, né? Desistam da obra por conta desse primeiro arco não ser um arco tão bom. Mas dá uma chance. Eu acho que o anime ele tá se mostrando conseguir adaptar bem os acontecimentos do mangá. Então a gente teve ali uma rushada no Touma, mas eu achava que precisava, eu achava que seria importante, mas também você não fica totalmente sem entender. O anime vai ter 24 episódios. Eu acho que eles vão saber adaptar bem o que precisa adaptar, mas eu acho que a gente precisa se acostumar com a questão do anime ser um pouco mais rápido. Talvez isso até seja um ponto positivo, porque o Tsugumi Ohba ele tem muito isso de ser explicativo, né? E no mangá a gente tem muito dessas historinhas. Talvez o anime pegue isso e consiga trazer pra gente de uma forma mais fluida, né? Como o exemplo que eu citei ali que o anime conseguiu mostrar pra gente melhor como que era a relação do Mirai, como que ele era uma família, como ele tinha uma família feliz, né? Coisa que o mangá não soube trazer muito bem. Então eu tô com grandes expectativas para Platinum End e eu espero que vocês me acompanhem aqui nessa jornada, né? Se vocês de fato gostarem do vídeo, a gente vai analisar aqui todos os 24 episódios, tá? Então, além de você deixar o seu like aí para ajudar, para fazer o vídeo ser divulgado, eu quero também que você comente o que você achou do episódio, né? Vai colocando aí todas as suas opiniões pra gente conversar a respeito. Bom, galera, muito obrigado então por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou!